Bom dia, estamos no dia 20 de junho de 2023. Estamos gravando mais um vídeo da série O Fenômeno Zero Igual, ou Fenomenal Zero Igual. Então, desculpem. Vamos então mostrar a vocês realmente uma iniciação xamânica do maior xamã do Brasil e eu creio que da América Latina. Talvez no mundo tenha havido outro igual Zero Igual. Então, fiz o primeiro vídeo e vai ser lançado antes desse, esse é o segundo. Mas o título é o mesmo. Um fenômeno chamado Zero Igual. Esse é o 2. Vocês vão me perdoar, porque eu vou aborrecer um pouquinho vocês, começando a biografia dele, mas porque o que eu dei na anterior é muito curto. Então eu vou do começo de novo, tá? Agradecimento aos nossos inscritos, agradecimento aos likes, agradecimento aos inscritos no Colégio do Marco Caldeu, na nossa sala virtual. Lembre-se, temos uma escola virtual, né? E quem quiser pode se inscrever. Diremos como no final do programa. E então vamos começar. Então, com meu pedido de desculpas, começaremos a biografia dele, já que foi feito um pouquinho só no outro. Então vamos lá? Biografia de Zero Igual. Tirado de um site que eu vou ler no final, vocês verão que é o melhor e o mais abalizado com todas as qualificações. Zero Igual era uma mistura de trabalhador rural com caminhoneiro. O pai dele tinha um sítio, e esse sítio era mais ou menos grande, e ele então trabalhava com o pai. Caminhoneiro e roceiro. Provavelmente, é lógico, supõe-se que ele e o pai e os irmãos mais velhos, ele tinha irmãos, plantavam, eram somente vegetais, verduras como é que se diz? Era agronegócio, só no agronegócio. Não tinha bois, não era só agro, não era pecuarista, era agricultor. Então seria difícil imaginar esse homem um ruralista, né? Um roceiro que dirigia o caminhão para levar seus trabalhos até a cooperativa central, onde pegava cada pequeno trabalhador e levava para o distribuidor geral, que era depois levava para os supermercados. Então é difícil imaginar como esse homem simples, um roceiro que dirigia um caminhão. Esse caminhão pegava suas couves, batatas, cenouras, cebolas e levava para as cooperativas deles. E depois esse homem se tornou o maior cirurgião da América Latina, talvez do mundo. Arigó era um dos 8 filhos de um sitiante. Sitiante aqui quer dizer o dono do sítio, tá bom? Nasceu em 18 de outubro de 1921. Eu nasci em 1947, ele nasceu em 1921. Isso é importante porque eu vi. Então, 21 com 20, 41 com 6, 47. Portanto, eu nasci 26 anos depois que ele nasceu. Quando ele nasceu, quando eu nasci, ele tinha 26 anos. Isso é importante, porque eu vi, eu conheci. Embora tenha tido uma infância normal, ele afirmava estar sendo perseguido por uma luz brilhante que quase o cegava. Essa luz brilhante, então, vamos interpretar o que era, que é um fenômeno paranormal ou espiritual. Então, assim, imagina você. Então, você está aí, ó, uma luz brilhante, você não sabe de onde vem, persegue você, e ele começou a ver essa luz, tentar fugir da luz, e ele corria e a luz atrás dele, e ele correndo e a luz atrás dele, e ele não sabia o que fazer. Então, essa é a iniciação xamânica dele. Então,
temos aqui uma típica iniciação xamânica. Essa luz brilhante é a primeira coisa que o persegue e quase o cegava. Muito brilhante, quase o cegava. Depois começou a ouvir uma voz que falava uma língua estrangeira. Ou seja, começou a clareaudiência. Primeiro a clarividência, a luz. A luz quer dizer clarividência, vidência. Depois a voz, clareaudiência, em parapsicologia. E aí ele começou a ficar menos confuso. Essa luz, então, era alguém. Só que era uma voz que falava uma língua estrangeira que ele não entendia. Era um alemão, na verdade, né? Nós sabemos disso. Com 25 anos, casou-se com Arlete André, sua prima de 4º grau, e deixou a casa paterna, indo trabalhar numa mina de ferro, por pouco tempo. Então, 25 anos, aos 20 anos, casou-se, e aí vieram muitos filhos. E a cada filho que chegava, um atrás do outro, a Arigó começava a ter problemas. Agora começa a iniciar. Ele nasceu, casou com 25 anos, então nasceu em 1921, casou com 25 anos de idade, e aí começou já a ver a luz, depois a voz, e aí continuou o processo xamânico, de modo que ele teve pesadelos, dores de cabeça muito fortes, dores de cabeça grandes, sonhos, pesadelos enormes e a mesma voz muito gutural num idioma que ele não entendia. Era o alemão. Certa noite, pela primeira vez, ele teve um sonho nítido. Nesse sonho ele estava numa sala de cirurgia. Imagina, uma luz grande no meio de uma sala cirúrgica e ele ali com a equipe. E ele não entendia. Usava trajes de médicos mais antigos e estavam todos reunidos em torno do paciente que estava deitado na maca cirúrgica, na sala cirúrgica, e quem dirigia a operação era um homem robusto, mais do que eu, calvo como eu, cuja voz era a mesma que estava antes falando com Arigó e que ele não entendia. Noite após noite esse sonho repetiu-se, sempre o mesmo sonho. Depois de algum tempo, a figura central do pesadelo se apresentou, ou seja, conseguiu adaptar-se à língua portuguesa. Era uma fala muito difícil, porque o sotaque era alemão e as palavras de português eu não sabia falar. Eu digo que eu vi, eu acompanhei, estou falando do que eu vi. Ele, então, o Dr. Fritz tentava, Adolfo Fritz, então tentou aprender o português, era um espírito, médico alemão. Ele disse: eu sou Dr. Adolfo Fritz, médico alemão que desencarnou, morreu na Primeira Guerra Mundial, sem completar minha obra na Terra. Aqui vocês têm uma primeira com clareza que não há reencarnação e sim a transmigração. Por que o Dr. Fritz veio? Porque o Dr. Fritz tinha que completar a obra de cura. Tem 12 raios. O meu raio sacerdotal. O raio do Dr. Fritz era de cura. Então, eu sou descendente de um sacerdote e o meu descendente será um sacerdote. Embora seja professor, mas no fundo o que ensino é as ciências mais divinas, né? Ciências sagradas. Então, são 12 raios. Cada raio tem uma especialidade. O meu é o raio sacerdotal. Depois explicaremos às vezes. O do Jerigó era de cura. Era um médico. Ele não sabia, começou como um ruralista. Eu também não sabia, comecei como trabalhando na loja de ferragens. Então você vê que o raio vai terminar obrigando você a entrar nele. E aí a iniciação xamânica é transmigração. Então, eu recebi do meu antecedente e vou passar para o meu consequente. O quê? Um pedaço da mente dele, da mente. Não é ele, não é reencarnação. É migração de um pedaço da mente. Da sabedoria, apenas. Mas essa sabedoria vem com o nome. Sabe que é a sabedoria de uma pessoa que me antecedeu. E a pessoa transmitirei para o outro e ele saberá a pessoa que o antecedeu. Mas não é sempre. Por exemplo, eu tenho lembrança de algumas das minhas
encarnações anteriores, mas vejam bem, não é reencarnação, não confunda. A transmigração tem ligações com a reencarnação, mas não é a mesma coisa. A reencarnação afirma que é a pessoa completa, o cérebro todo, e a transmigração que é somente um pedaço do cérebro. Aí está, um pedaço do cérebro que sabe quem é, que tem o conhecimento, e esse conhecimento está disponível. Sabe, conhece, exerce, enquanto que na reencarnação o cérebro todo volta, né, a mente, se não quiser falar o cérebro, completa, mas não sabe quem é. Ou seja, o reencarnado não tem conhecimento daquele que ele reencarna. E o transmigrado, que é o meu caso, tem conhecimento daquele de quem eu sou a transmigração. Bem diferentes, portanto. Então eu tenho conhecimento de todos os sacerdotes que me antecederam. Cerca de, eu calculo 10%. Né? E eu vou ter que continuar a obra deles. Aqui está claro, vim para completar minha obra, você completar minha obra na Terra. Gente, não tem maior prova de que a transmigração é verdadeira e não é reencarnação. Por quê? Porque o Dr. Fritz vai passar para Zé Arigó todo o seu conhecimento, nítido, claro, perfeito. Não há nenhum médico que tenha feito isso. Se ele reencarnasse, Zé Arigó não se lembraria de nada disso. Certo? Então vejam, a transmigração traz as lembranças todas, todo o conhecimento e toda a sabedoria do aquele que migrou dele para mim. E a reencarnação, eu não tenho isso, eu esqueço. Qual é a melhor? Se Deus é inteligente, qual dos dois fenômenos é mais correto? É claro que é a migração, porque Zé Arigó vai se tornar um cirurgião, o melhor cirurgião da América Latina, quiçá do mundo. Se ele fosse reencarnado, ele esqueceria tudo. O que é que adiantaria? Para pagar os pecados daquele que estavam antes dele. Isso era uma tolice. Mas vamos lá. Então, foi claro aqui, Dr. Fritz foi claro, morri durante a Primeira Guerra Mundial e não completei minha obra na Terra. Ou seja, o raio dele era o raio da cura. E ele interrompeu o trabalho dele como médico e não voltou vivo da Primeira Guerra Mundial. Agora ele tem que migrar para outra mente. E essa outra mente, na hora que uma gestante, né, na hora que é uma transa, né, de uma mulher com um homem, assim que o espermatozoide entra no óvulo, fazendo do óvulo um ovo, imediatamente a sabedoria, só a sabedoria, né, do ser que migra, entra ali no ovo. O ovo se torna um ovo e somente a sabedoria entra no ovo. Isso é a transmigração. Só, não é a pessoa. É somente 10% da mente dele e entra consciente do que sabe. Na teoria da reencarnação, seria a pessoa toda entra e não a pessoa, o embrião esquece tudo. Vou repetir, na transmigração, o embrião vai receber a migração da sabedoria do seu antecessor e sabe tudo, lembra de tudo. E no caso quando despertar, mas vai acontecer. Na reencarnação não lembra nunca. Diz que Chantilly lembrou, mas não é. Todas as provas de reencarnação vão dar, eu teria uma explicação parapsicológica. Essa não tem. Essa daqui não tem. A migração não tem explicação parapsicológica. Então, estamos aqui no raio da cura, o meu sacerdotal, e o médico diz claramente: venho porque morri sem completar minha obra na Terra. A obra tem que ser feita, o raio tem que completar, do alfa ao ômega. Essa é a teoria da transmigração. E ele, então, continuando, disse a Arigó que escolhi você como médium, mediador, então eu já conhecia o termo, pode ser até que eu não tenha dito médium, mas medianeiro, a pessoa que deverá continuar a minha obra, assim como eu estou continuando a obra de Rasputin e do sacerdote Amri no Egito Antigo e de outros que eu tenho algum conhecimento e alguma lembrança. Então, é a transmigração. Lembro de tudo e o meu conhecimento é eles que me dão. Quando eu vejo nos livros, é apenas um pedacinho daquilo que eu já sei, porque a migração trouxe toda a sabedoria dos meus antecessores. É a tocha olímpica. Outros espíritos, disse o médico, também desencarnados, vão lhe ajudar.
mas você deverá dedicar-se inteiramente a curar enfermos e a consolar os aflitos. Esse é o raio, a tarefa, a missão. Todos temos uma missão, todos somos programados e todos pertencemos a um dos 12 raios. O meu é sacerdotal. Minha obrigação é essa. Então, me dedico às vezes tem o dom da cura, mas é excepcional, mas sempre a capacidade. Magia, xamanismo, que é o princípio também, mas todos somos xamãs. Acordando assustado, Arigó pulou da cama e saiu correndo para a rua aos gritos, nu em pelo. Olha aqui, uma coisa absurda. Pulou da cama assustado, porque já eram vários sonhos, agora aqui não. Aqui o Dr. Fritz diz a ele, Dr. Fritz, você vai ter que aceitar. Ele então acorda desesperado e sai correndo nu pela rua aos gritos. Endoideceu, surtou. Os parentes vizinhos levaram para uma casa com muito cuidado e ele chorava copiosamente. Nu, levaram para o médico. Os médicos solicitaram exames clínicos, psicológicos e psiquiátricos, cujos resultados apontaram para uma situação de plena normalidade. Então, ele não era esquizofrênico, ele não era surtado, ele não era psicótico, não tinha nada demais. Então, a medicina não sabe o que é o fenômeno. Então, hoje, nós temos na Universidade de Duke e nós temos na Rússia estudos completos sobre isso. Eu estudei na clínica Freire-Minorese e estudei também Renascer para a Vida, um grupo do Paraná. Fiz a mesma coisa em duas, vamos dizer assim, escolas. Entretanto, José Arigó não fez, foi sozinho. Então, primeiro, assim como eu, foi levado para o médico psiquiatra. O médico psiquiatra não encontrou nada. Não tinha nada, eu não era psicótico, eu não era neurótico, né? Eu não tinha surtado, mas eu tinha visões, eu tinha conhecimentos do futuro, eu via pessoas, né? A primeira vez que eu fui para o meu médico, o primeiro médico, que era um psiquiatra, Dr. Tong Ramos, ele estava na cadeira dele, eu estava na frente dele, e aí quando eu fui lá, entrei, meio sem saber o que aconteceria, ele já tinha feito os exames e já tinha dito que o meu cérebro estava funcionando normalmente. E aí eu disse a ele, eu comecei a tremer aqui, eu ia incorporar, né? Mas eu decidi incorporar, e aí ele olhou para mim e disse assim, o que é que você está incorporando? Quando ele disse isso, incorporando não, o que é que você está tremendo? E aí eu comecei a tremer o corpo todo. Eu falei, doutor, o médico é você. Então é você que deve me explicar, e não eu a você. Mas você está com medo de mim? Eu falei, não, porque tem 10 médicos ao seu redor. Aí ele jogou o corpo atrás, deu uma gargalhada. Os exames não constataram, mas ele é um esquizofrênico, ainda bem que é manso. É assim que o psiquiatra vai classificar um paranormal, um médium, um sensitivo, vocês podem dizer o que quiser. Então, o padre da cidade tentou ajudá-lo. Agora vem o fator religioso, espiritualista, tá vendo? Então, assim como Chico Xavier, que foi criado por um padre, agora Zé Arigó, depois de ser qualificado como normal, agora vem o sacerdote da cidade, percebendo que é algo espiritual. Mas acontece que o que é que o padre faz? É o diabo, então vamos exorcizar Arigó. Tem o demônio, o diabo está nele. Vê como é a ignorância, meu Deus, esse homem sofreu muito, viu? Eu sofri menos, mas sofri muito também. Sem nenhum resultado. O espírito não saía. Ele continuava, de vez em quando, tendo transes. Esses transes, inicialmente, não resultavam em nada, ele apenas se contorcia. Depois, esses transes o transformaram no maior cirurgião da América Latina. Pressionado pela desagradável situação, Arigó resolveu atender. Cedeu. Assim que é. Em determinado momento, o xamã luta contra, né, o ser migrante, o ser que transmigrou para ele luta contra, e o ser que é um espírito, vamos dizer assim, vamos usar a palavra, tá? Eu não gosto muito que o espírito já seria o último estágio. E aqui ainda não é, porque se o raio ainda está em ação, não chegou o espírito.
O espírito é o ponto ômega. Então a gente sai de um ponto alfa, que é o início, o princípio, o primeiro, e tem que chegar ao ponto ômega. O ponto ômega é que se chama o espírito, mas a terminologia comum é que é um espírito. Vamos usar, tá bom? Vamos deixar. Então ele cedeu, cansou. Como lá na Idade da Pedra, que a gente descreveu como era que era o xamanismo, doente, fraco, doente do fígado, doente do estômago, eu tive um câncer no estômago, eu tive uma vesícula inflamada, né? Eu tive um problema seríssimo de coluna, o meu joelho direito, ainda hoje eu tenho dificuldade de força nele, né? Então, emagreci, que com 5, eu tinha 1,80 m, tenho 1,80 m, fiquei com 59 quilos. Eu pesava 76, 1,80 m, fiquei com 59 quilos. Essa é a iniciação xamânica, verdadeira. É um sofrimento muito grande. E não adianta você lutar. Luta, 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 mas em determinado ponto você cansa. E ele cansou. Decidiu então atender. E aí, agora, ele decidiu que seria. Entraria no raio dele, agora voluntariamente, recebendo, não reencarnando, vejam bem, né? Transmigrando o Dr. Adolfo Fritz. Cedeu, como eu aceitei a transmigração de Thoth. Thoth é eu sou a transmigração de Thoth, de Amrit, de Rasputin e de outros recentes, sacerdotes recentes, né? Um deles é Santo Inácio de Loyola. Então, eu tenho lembrança de todos os feitos desses sacerdotes. Lembro perfeitamente. Se eu fosse a encarnação, não lembraria. Ah, não, mas Chantilly Devi lembrou. A menininha aqui, a senhora que mandou aqui, nós não estamos dando atenção. Outra pessoa lembrou. Mas lembrou um pedacinho. E a Chantilly Devi lembrou, mas não atendeu, não resolveu nada. Não, enquanto isso eu estou tendo uma vida, desde os 27 anos, que eu desenvolvi, aceitei, cedi, e então comecei a minha atividade no raio. Entrei no raio. O meu raio sacerdotal. Então, já o de Arigó era o raio de cura. Existem só 3 raios. Shat, Sit e Ananda. Shat, Sit e Ananda. Shat é Sat, desculpa. Sat, que é o poder. Chit, que é sabedoria, é o meu. O de Arigó era o Sat. Em sânscrito, Sat quer dizer poder. Eu tinha poder de curar. Eu não tenho poder de curar. Eu tenho Chit. Eu sou do segundo raio. O raio o meu é sacerdotal. Mas aí, às vezes, como sacerdote, eu tenho condições de curar quando a doença é psicológica. Quando a doença é física, não. Quando é psicológica, sim. Ele operava. Então, olha, meu nome é Marlan Fé. Agora, o meu pai não sabe por que me botou esse nome. Não é um nome comum. Vocês vão convir que Marlan Fé não é um nome comum. Todos os meus irmãos começam com Mariana, Marilena, Marlito, Marlete, Miracilda, Marlan, Márcia, Marcone, Mamede, Marciano, Marcel, Maurício, Mônica, Marcos Vinícius. Todos com M. Mas meu pai me botou o nome Marlan. Marciano, tá, de Marte. Márcia, um nome comum. Mariana, também. Miracilda, já vi Miracildo, Iracildo. Então, mas meu pai me botou um nome completamente incomum, Marlan Fé. Agora, olha só o que eu descobri com Papos, lendo o livro de Papos, né, que não é ABC do ocultismo, não. E lembro agora, mas lendo o livro de Papos, não é ABC do ocultismo, esqueci, mas é de Papos. Então, lá ele me deu a chave. Eu consegui perceber porque eu me chamo Marlan Fé. M-A-R, ao contrário da Ram. Ram foi Rama.
Então, eu sou a transmigração de Rama. Sabem quem foi Rama? Ó, Mar ao contrário da Ram. Rama. E sabe o que é Ram? Em sânscrito, sacerdote. Então, basta primeiro ser meu nome, basta você inverter, você percebe facilmente, porque nosso subconsciente, ele lê de lá para cá e de cá para cá. É como a palavra arara. Escreva arara e lê daqui para lá. É arara. Lê de lá para cá, é arara. Roma e amor. Escreva isso. Se você ler de lá para cá, dá Roma e amor. Se você ler de lá para cá, dá amor, Roma e amor. Então, o subconsciente lê dos dois meios. Então, tinha que começar por M, então mar. Mas esse mar, na verdade, tem que ser invertido. Ram. Ram. Rama. Significado, sacerdote, cordeiro. Lam. Agora é mais fácil, agora não precisa inverter. Lam ou lama. Ou lhama. O Dalai Lama é o maior dentre os lhamas do Tibete. Quer dizer, cordeiro, sacerdote. E a última sílaba, Fe, escreve em chinês F-O-E, pronuncia-se Fe, e aqui no meu caso, no meu pai botou F-E mesmo. Quer dizer, cordeiro, sacerdote. Gente, isso é notável. Meu pai não tinha a menor ideia, você vê como é que o universo, né, como é que os espíritos, como é que é a espiritualidade. Então eu sou espírita católico. Veja, está no meu nome, eu recebi o nome, né? Mar Lan Fe. Fe, cordeiro, sacerdote em chinês. Lam, em tibetano, né? O Dalai Lama, ou os lamas, que são sacerdotes, e cordeiro, a palavra normal. Né? E mar, eu tive que inverter. Eu percebi que era fácil, porque o meu subconsciente lê com facilidade. Eu tive esse privilégio de ler facilmente, de trás para frente, e eu percebi que não era mar, oceano, era Ram, porque era sacerdote, sacerdote e sacerdote, os três. Então eu só tive que fazer uma pequena, vamos dizer assim, adaptação. Em vez de mar, que é oceano, Ram. Pronto. Em sânscrito, Ram, Rama, quer dizer cordeiro, sacerdote. Pronto. Eu sou um sacerdote, presença sacerdotal, só tenho esses 6 poderes. Esses 6 poderes se dividem em 4 temperamentos. Portanto, ficam 12. 3 poderes em 4 temperamentos: o ativo, o sanguíneo, o nervoso, o bilioso, o tranquilo, o linfático, e o voluntário, atrabiliário. 4 vezes 3, 12. São 12 raios, portanto. Tá? Então, fácil. Minha gente, tudo isso vocês encontrarão no nosso Colégio Marco Caldeus. Vocês vão encontrar esse conhecimento. Né? Olha que maravilha. Já Arigó não teve essa porção. Eu, por ser sacerdote e por ser um ocultista, eu tive todo o cuidado de encontrar isso. Encontrei essa resposta em Papos. Né? Então, voltamos a Arigó. Ele resolveu ceder, como eu também. Depois de muito sofrer, tive síndrome de pânico, tive uma enfermidade da vesícula, tive o diabo a quatro. É um inferno. O inferno. O xamã ou vence ou morre, mas geralmente vence. E para vencer, ele tem que ceder. Enquanto ele lutar contra, ele sofre. Então Arigó cede. Decide entrar no raio, ou seja, aceitar a transmigração do Dr. Fritz, Adolf Fritz, para ele. Ao ceder e aceitar, acontece o primeiro grande feito. Ele aceita e se torna a transmigração, não reencarnação, porque ele se lembra, ele sabe, ele fala, ele conversa com o Dr. Fritz. Já a reencarnação não supõe essa capacidade. Então, tem outra capacidade também, que é a psicografia, que é igual. Mesma coisa, a transmigração. Por exemplo, Chico Xavier, que vai ser junto com Zé Arigó, ele sabe o texto de quem está escrevendo, de quem é o escritor, se é de Emmanuel, se é de José de Anchieta, se é de Fernando Pessoa, ele sabe, ele tem consciência de quem é que ele está recebendo. Ou seja, muito diferente, não perdemos a consciência daquele ser que está em nós transmigrado.
enquanto que a reencarnação você não sabe. Morre sem saber pelo que está sofrendo. Não faz sentido. Deus não é maluco. Deus não é burro. Bom, então eles cedem. A primeira coisa, aceita que vai ser a transmigração do Dr. Fritz. Pronto. Os fenômenos, o fenômeno da aceitação vai transformá-lo no Dr. Fritz, ou seja, vai entrar no raio e vai ser um dos 4 temperamentos. Não vamos colocar esse estudo aqui, só no caso de Marcos Caldeus, porque é um caso que vai ser estudado, né? Chantilly Devi também, e no caso de Chantilly Devi eu vou explicar, no caso dele eu não consigo explicar. A ciência não consegue explicar, nem o ocultismo, nem a parapsicologia, nem nenhuma ciência. No caso da Chantilly Devi, que é o caso mais sério a favor da reencarnação, eu consigo explicar completamente. Mas, como não vou fazer isso em vídeo, vou fazer no Colégio Marcos Caldeus. Então, cedeu, como eu cedi. Chega de lutar, eu não vou lutar. Pronto, quando ele disse eu não vou lutar, lá como os xamãs de todas as tribos, quando a gente diz cedo, então o Dr. Fritz automaticamente tomou conta, e a mente de José Arigó e a mente do Dr. Fritz estavam juntas, mas não são 2 pessoas, lembra bem. José Arigó tem, vamos dizer assim, 70% da mente, 80% da mente. De Zé Arigó é ele, uma pessoa, e 10%, isso é arbitrário, estou dando a ideia, do Dr. Fritz. Então são 2 pessoas em uma só. Como também a reencarnação diz que são 2 pessoas em uma só. Mas a reencarnação não resolve o grande problema, porque ela esquece. E aí fica só inócua. Não tem nada. Enquanto isso, eu estou ativo desde 27 anos de idade, e ela igual agora recebe CD, e a primeira coisa que faz, encontra um amigo aleijado que era obrigado a usar muletas para andar. Arigó, de repente, incorporou-se e gritou no ouvido do amigo: já é tempo de você largar essas muletas. Pegou as muletas e jogou fora. Olha, foi a primeira vez que o Dr. Fritz encarnou nele, a primeira ação dele no raio da cura, já como migração do Dr. Fritz, gritou: já é tempo de você largar essas muletas, solta isso. Puxou as muletas e disse: agora caminhe. E o homem saiu caminhando, continuou a andar perfeitamente esse dia. Foi a primeira cura dele. Então, não foi tão extraordinário, mas fez um homem que era aleijado, andava de muletas, andar normalmente. Notável ou não é? Notável. Muito bem. Acontece que, naquela ocasião, um senador brasileiro chamado Lúcio Bittencourt, você vê que o do site que eu tirei é perfeito, estava fazendo campanha naquele distrito eleitoral para tentar a reeleição. E também para propagar o Getúlio Vargas, que era candidato agora, depois de ter sido caudilho, depois de ser ditador, agora se candidatou. Então, Lúcio Bittencourt, senador brasileiro, vai fazer campanha em Minas Gerais, que é onde Arigó mora, e aí, naquele distrito eleitoral, ele também vai ser fazendo campanha para a reeleição de Vargas, ex-ditador e candidato a presidente da República pelo Partido do Trabalhista do Brasil, PTB. E aí ele encontra Arigó, né, facilmente, cidade pequena, e aí os médicos haviam diagnosticado que Lúcio Bittencourt, senador, político de fama, ligado a Getúlio Vargas, sofria de um câncer pulmonar, que deveria ser operado imediatamente, de preferência nos Estados Unidos, porque o Brasil não tinha médicos que pudessem fazer essa cirurgia. Vou repetir: o senador Lúcio Bittencourt, que era senador da República, tentando se reeleger, muito ligado a Getúlio Vargas na sua segunda fase política, onde ele vai ser eleito, sofria de um câncer no pulmão, tinha um tumor no pulmão. Os médicos brasileiros aconselharam-no a ir para os Estados Unidos o mais rápido possível, porque no Brasil não havia médico que tivesse a condição de fazer isso. E acrescentaram: na verdade, damos pouca esperança de êxito na sua operação, mesmo lá. Agora eu vou mostrar uma figura, a primeira cirurgia de José Arigó, que nós temos aqui, ele operando.
Então, não é a do Dr. Lúcio Bittencourt, tá? Mas vamos mostrar ele aqui. Então, aqui ele está, ó. Fotos comprobatórias do fenomenal Zé Arigó. Essa é a primeira operação. A das muletas nós não temos foto. A do Dr. Lúcio ele não tem foto. Mas aqui nós temos a foto. Depois vou dizer quem é que ele está operando aqui. Vou passar a figura aqui. Olha aqui. Ele está aqui. Aqui está um enfermeiro que ele contratou para ajudar, então aqui ele já tinha fama. Aqui está um estrangeiro que veio dos Estados Unidos para saber se era verdade ou não. E aqui deitado, ó, aqui estão os pés do paciente. Deixa eu subir mais um pouquinho, você vê os pés do paciente. Ó, com todo mundo vendo aí, ó. Está todo mundo vendo. E ele está se lixando para isso. Para ele, pouco se importa se estão vendo ou não estão vendo. E aí, agora vocês vão ver os pés do paciente. Ele está com... Os pés do paciente estão aqui, ele está com algodão na mão. Isso é uma operação qualquer, não sabendo quem é. Não foi do Dr. Lúcio Bittencourt. Mas aqui ele já está, olha só, vestido normalmente, de blusa branca, e os pés do paciente estão aqui, o paciente está deitado aqui, ó. Está deitado aqui. A gente não vê por causa do enfermeiro que está ajudando ele. Gente, isso é fantástico. Aqui está os pés do paciente, ele está fazendo alguma coisa nos pés, porque está com chumaço de algodão e os pés do paciente estão cobertos aqui de uma toalha branca. Vou mostrar a foto de novo, completa. Está aqui ele. Esse homem veio dos Estados Unidos, é um cientista para estudar o fenômeno Zé Arigó. Então aqui é uma operação qualquer, não é a do Dr. Lúcio Bittencourt. Eu vou deixar então a do Dr. Lúcio Bittencourt para talvez o terceiro capítulo, porque eu não quero alongar muito os nossos vídeos. Então, esses vídeos não devem ser muito longos. Deixa eu ver a quantos minutos nós estamos. Estamos a 37 minutos. Então, vamos parar aqui. Aqui está, portanto, Zé Arigó. Aqui está o cientista que veio dos Estados Unidos para poder dizer se era um charlatão ou não. Aqui estão outras pessoas, e aqui está um enfermeiro que ele contratou para ajudá-lo, né? E mais abaixo, descendo, vocês vão ver a pessoa que está na maca. E o que é que eu fiz? Está aqui. A pessoa que está na maca, melhor eu passar olhando, tá, gente? Porque se o cursor não estiver na posição certa, olha só, vou mostrar, olha, a mão dele está segurando um chumaço de algodão, e a mão do enfermeiro também, não, a mão dele está aqui, ó, segurando o chumaço de algodão, e a mão do enfermeiro está segurando o paciente aqui está o peito do paciente, que está deitado, aqui está os pés do paciente. É uma foto, minha gente, comprobatória desse fenômeno, uma coisa anormal, né? Temos outra. Vamos terminar a história do Dr. Bittencourt, senador, no próximo vídeo. Aqui nós já estamos a 38 minutos. Fenômeno. Você vê que o professor Arnulfo não tem restrição quanto a nenhuma religião, e quando a coisa é verdadeira, eu acompanhei a história de Arigó. Eu sou admirador dele e eu o vi. Eu o conheci. Então vamos parar aqui e vou continuar na próxima, agora já a operação do Dr. Lúcio Bittencourt, não é isso? Acho que é isso, Lúcio Bittencourt. Porque essa daqui é uma operação comum, né? Operação comum. Mas a que nós dissemos aqui é do Dr. Lúcio Bittencourt, senador da República. Então, e aqui do lado está um cientista que foi dos Estados Unidos. Então, meus amigos, vamos parar aqui e vamos na próxima mostrar a vocês a foto. Tudo está fotografado, documentado. O vídeo dele foi filmado. Opa, cadê o cursor? Tudo documentado, tudo filmado. Tem que ter cuidado. Por isso, ó, fotos comprobatórias, né, do fenomenal Zé Arigó. Admiro profundamente. Eu não tenho nada contra o espiritismo. Tenho contra a reencarnação.
Minha briga não é reencarnação. Não há. Se não era igual, não teria esse conhecimento. Não se lembraria. A perícia do Dr. Adolf Fritz passou toda para ele. Ele usou tudo que o médico sabia, e aí o Dr. Lúcio vai ser operado por ele no Brasil, na casa dele, em Minas Gerais. Isso fica o próximo vídeo. Tá bom? Até lá. Vocês verem que o professor Marlanf não tem restrição aqui nesse canal. É só a verdade, nada além da verdade e apenas a verdade. E esse homem é admirável. É espírita? É. A ciência eu também sou. Católico e espírita. Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos. E esse será o segundo vídeo, o fenômeno Zé Arigó. Tá? Desculpem eu ter lido a biografia dele quase toda, mas eu teria que fazer isso, porque da primeira vez, e também inserir a minha história na vida dele. Até o próximo, espero que gostem.